Pode se sentar, por favor. Aleluia. Como é bom retornar nessa casa. Como é bom rever amigos. Pastora, mais uma vez me perdoa. De verdade, me perdi no tempo. Eu me perdi vindo, me perdi no tempo. Mas aquele que pode fazer tudo por nós, ele já estava aqui. Sabe, eu sempre digo que o culto não começa quando nós entramos na casa do Senhor. O culto começa quando nós abrimos nossos olhos pela manhã. Porque todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, nós temos a oportunidade de viver algo incrível com Deus. O teu culto, o teu momento com Deus não começa quando você entra na casa do Senhor. O teu culto começa quando você reconhece que sem Ele você não pode fazer nada. Aí você abre os seus olhos e diz: Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Tem alguém aqui que pode agradecer aqui essa noite? E quando nós de verdade começamos a agradecer ao Senhor, entendemos que a gratidão é a chave que abre de verdade portas para o milagre. A gratidão é a chave que abre portas do impossível. E quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que o possível pertence a nós, mas o impossível está nas mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente se perde no tempo. A gente se perde nesse tempo de entender que quando Deus faz o impossível, Deus abre portas. Quem gosta que quando Deus abre portas, quando Deus faz milagres? Tem alguém aí? Tem alguém comigo aí, gente? Glória a Deus. Eu quero movimentar aqui. Deus vai fazer algo incrível aqui essa noite. Você que está aí no fundo, por favor, vem aqui, senta aqui na frente, por favor. Sai do seu lugar aí, chama quem está do teu lado e fala assim: vamos para frente, porque é lá na frente que o fogo está mais alto. Amém? Eu falei para Dani que eu vou dar lugar aqui hoje. Aleluia. Bate no ombro dessa pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, desculpa. Fala assim para ela: ei, você não veio aqui para ser um espectador. Deus te trouxe aqui para uma palavra. Deus te trouxe aqui para uma direção. Você não é um espectador, você é um agente de milagres. Tem milagre no altar para você. Tem milagre no altar para sua casa, para sua família. Então se eu fosse você, eu já começava a celebrar, já começava a agradecer, porque o Senhor está nesse lugar. Deixa eu te falar, eu quero falar com vocês a respeito de um homem chamado Jacó. O seu nome é tido como enganador. Ele troca de lugar com seu irmão. Ele pega a bênção que não era dele, a bênção da primogenitura. E no momento que eles estão ali, Jacó está preparando a comida e o seu irmão está na caça. Esaú está caçando. Ele chega com muita fome, então ele pede um pouco da sopa, do cozido. Então Jacó fala: me dá o teu direito de primogenitura, que eu te dou a comida que você quer. Então Esaú diz: do que me vale esse direito se agora eu estou morrendo de fome? Então eles trocam. Eu já começo dizendo: existem momentos que nós trocamos aquilo que é primordial, aquilo que de verdade faz sentido, aquilo que de verdade tem valor, porque nós estamos com fome, nós estamos trazendo na existência aquilo que a nossa carne está gritando. Esaú trocou aquilo que era de direito, aquilo que era herança dele, por um prato de comida. Olha para mim, quantas vezes nós temos trocado aquilo que é primordial na presença de Deus por 5 minutos? Olha para as cadeiras que estão aqui, era para estar muita gente aqui. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está aqui. Porque Deus habita nesse lugar. Eu conheço esse lugar já faz muitos anos. Nós caminhamos, nós temos uma aliança. E eu sei que a unção de Deus está sobre esse lugar.
E de verdade, está na hora de a gente entender que não é só quando o profeta tal chega, mas é quando a palavra de verdade penetra no nosso coração, que nós temos de verdade uma transformação. Porque eu tenho aprendido nesses dias, milagre não transforma ninguém. Milagres não transformam ninguém. É a palavra do Senhor é que traz transformação em vida. Não adianta. A palavra do Senhor diz que é de revelação. Não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Ei, não é de milagre em milagres, é de glória em glória. Esaú então troca aquilo que é por herança dele por um prato de lentilha. Bate no ombro dessa pessoa que está do teu lado e fala assim para ele: ei, cuidado, para você não trocar aquilo que de verdade tem valor por algo passageiro, por algo momentâneo. Deixa eu te falar, de repente, eu estou sobre o texto de Gênesis 32, amém? Mas eu vou deixar Deus falar aqui essa noite, amém? E de repente Jacó vai se encontrar com seu irmão. Passado algum tempo, eles vão se encontrar. Alguns homens de Jacó. Nós estamos sobre o texto de 22 até o 30, tá? Mas eu não vou ler aqui, amém, gente? Glória a Deus. Eu cheguei atrasado, eu tenho que ir para cima aqui. Alguns homens de Jacó foram ter com Esaú, e depois eles chegam trazendo uma notícia: ei, o seu irmão está vindo, e está vindo com mais 400 homens. Aleluia. Então, deixa eu te falar, ele fica com medo, ele separa o grupo dele. Depois vocês leem, está lá em Gênesis 32. Amém, glória a Deus. Quem tem Bíblia aí, gente? Cadê a sua Bíblia? Pastor, Deus nos deu uma direção lá na nossa igreja. Está aqui, eu nem me apresentei, né? Quem me conhece aí, gente? Quem não conhece, levanta a mão. Não perdeu nada, gente. Está tudo tranquilo, fique em paz. Mas Deus nos deu uma direção esse ano. Eu estou numa força-tarefa, nós estamos numa força-tarefa de terem o exemplar da Bíblia em papel. Fala para quem está do teu lado: cadê a tua Bíblia? Eu tenho também aqui o meu iPad aqui, ó. Mas é que a senhora não sabia. Eu achei que a senhora estava com a Bíblia, eu não vi. Já é, não volto mais. Eu achei que estava com a Bíblia, pô. Mas sim, e por quê? Por que Deus nos deu essa direção? Porque no banco do seu carro, quando você olha para o seu celular, talvez você não se lembre da Bíblia que está lá dentro, mas se tiver o exemplar da Bíblia lá do ladinho, quem sabe você fala: deixa eu falar com Deus, deixa eu ouvir Deus falar, e você abre as Escrituras. Nós precisamos trazer de volta os velhos costumes. Isso não é estar lá atrás, voltar arcaico. Não é obsoleto, não. A palavra ainda traz vida. Esse lugar aqui, esse manual aqui ainda faz... Jesus. Eu faço esse desafio para essa igreja. Próximo culto você vai trazer a tua Bíblia em nome de Jesus. Jacó está preocupado. Ele está com medo, porque ele sabia que ele fez algo que não deveria. Igreja, existe uma luta. Perdão, o tema da minha mensagem aqui essa noite é lutando pelo milagre. Fala para quem está do teu lado: essa noite é a noite de você lutar pelo teu milagre. E olha só, existe uma luta que não é para te destruir, mas é uma luta para nos transformar. Nem toda batalha contra nós são porque Deus quer nos matar, não, o Senhor está nos aperfeiçoando. Nem toda dor é perca, mas algumas são preparação para um grande milagre da parte do Senhor. Jacó está no momento crítico da sua vida, e ele está voltando para a sua terra, porque ele tem uma palavra que Deus pediu para ele voltar para a terra dele.
mas ele carrega um passado de engano, de fuga e de medo. Mas agora ele tem que enfrentar o seu irmão Esaú. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus te dá um lugar de autoridade, você vai ter que voltar para certos lugares para você arrumar coisas que você fez ao longo do caminho. Ou deixa eu melhorar um pouquinho mais. Talvez tem pessoas que fogem de certos lugares porque querem viver algo novo. Eu escuto muito essa história. Nós fomos para tal cidade porque nós queríamos viver a um lugar onde ninguém nos conhecia, e daqui a pouco Deus faz nova todas as coisas na sua vida, mas daqui a pouco Deus te leva de volta para aquela cidade, no lugar onde foi dor, foi sofrimento, foi medo, para te dar dupla honra. Ei, no lugar da sua maior dor, vai ser o lugar onde Deus vai te levantar novamente. Você sabia que muitas vezes Deus nos prepara desse jeito? No lugar onde a gente tem mais medo, que é um lugar que a gente quer fugir, é na verdade o lugar onde Deus está nos preparando para a gente ter a autoridade. Então eu começo falando para alguém aqui essa noite: para de fugir dos seus medos. Está na hora de você enfrentá-los, está na hora de vencer os medos. Existe uma fala, e eu até algumas vezes já disse, uma fala que diz: está com medo? Vai com medo mesmo. Mas essa noite eu quero reformular essa frase: se está com medo, vença o medo e avance. Sabe por quê? Porque se você não vence o medo, ele vai continuar com você por toda a caminhada. E o lugar onde o Senhor quer nos levar é um lugar que não existe medo. Sabe por quê? Porque o amor lança fora todo medo. E uma vez que eu tenho esse amor que é Jesus, eu não tenho preocupação, porque Ele, Cristo em nós, é a esperança da glória. Deixa eu te falar, Jacó carrega um passado de engano, de fuga e de medo, mas agora ele tem que enfrentar o seu irmão Esaú, o irmão que ele feriu, o irmão que ele roubou. Mas antes de enfrentar o homem, Deus marca um encontro com Jacó. Gênesis 32, 24 diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Presta atenção, antes de acontecer algo fora de você, Deus sempre trabalha dentro de você. Talvez você não entendeu. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na sua vida e através da sua vida, antes de Ele te dar um milagre, antes de Ele abrir a porta, antes de Ele fazer qualquer coisa, Ele vai trabalhar dentro de cada um de vocês. Então, não tenham medo. Se é o Senhor que está te conduzindo a tua vida, se é o Senhor que está conduzindo a tua história, vai para cima e deixa Deus fazer coisas novas todos os dias. Tem alguém comigo aqui? O primeiro pilar que eu quero falar aqui essa noite é a luta pelo milagre. Milagre não nasce na multidão, milagre nasce no secreto. Jacó estava sozinho, sem plateia, sem distração, sem apoio humano. E é nesse lugar que Deus manifesta a forma mais intensa que Ele tem de fazer nas nossas vidas. Tem coisas que Deus só resolve quando Ele te separa. Talvez você está vivendo um tempo de isolamento, e eu quero dizer para alguém aqui essa noite: talvez você não está entendendo aquilo que está acontecendo na tua vida. E eu quero já dar uma direção para alguém aqui essa noite. O silêncio de Deus é um lugar que dói na nossa alma. O silêncio de Deus é um lugar que dói de verdade dentro do nosso interior, porque nós queremos resposta e na verdade Deus só está falando nada. Mas Deus é tão poderoso que Ele poderia fazer tudo e ao mesmo tempo nada. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu mesmo já passei muitos momentos em que Deus não respondeu nada. E o que você fez, pastor? Eu continuei batendo a porta. Sabe por quê? Porque aquele que bate a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. É muito fácil nós servirmos a Deus quando Ele dá a resposta. É muito fácil nós falarmos e servirmos ao Senhor quando Ele dá a resposta, e principalmente a resposta que nós queremos. E quando a resposta do Senhor é simplesmente nada. Deixa eu te falar, às vezes é necessário que tudo ao nosso redor
fique em vazio e em silêncio, para que a gente possa ouvir de verdade a voz do Senhor. Talvez Deus está falando com você, mas você não está ouvindo, porque você está ouvindo demais o medo, você está ouvindo demais a dúvida, você está ouvindo demais as frustrações, o teu passado. E Deus está falando para alguém aqui essa noite: está na hora de você entender que eu tenho algo novo para fazer em você. Deixa eu te falar, Oséias 2,14 diz: eis que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao seu coração. Existem momentos que Deus nos leva para o deserto, porque Ele quer ter um tete a tete a sós conosco. Deus está chamando alguém para um lugar de confronto, mas também de alinhamento, porque quem não enfrenta Deus no secreto, também não tem autoridade para sustentar um milagre no público. Como assim, pastor? Quem não tem coragem de abrir sua porta, Mateus 6, entrar no seu quarto, fechar a porta e ter um secreto com Deus, falar com Ele, não tem autoridade para sustentar o milagre quando vier à tona. Por isso que muitos sucumbem quando o milagre chega. Como assim, pastor? Tem muita gente que troca o milagre pelo propósito, o propósito pelo milagre. Como assim? Pastor, quer saber? Vocês vêm aqui e falam tanto de propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida de verdade. Lembra de José? José, ele tem um sonho. Deus revela para ele aonde José vai chegar. Os feixes se dobram perante ele. Deus já revela para José o lugar que ele vai chegar. Só que Deus não revela o caminho, porque muitas vezes, se nós formos pela revelação do caminho, a gente nem vai, porque o caminho tem abandono, tem cisterna, tem escravidão, tem... Deixa eu te falar, quando Deus nos levanta para algo aqui nessa terra, não é simplesmente para ter alguns momentos. Quando Deus nos levanta de verdade, é para toda a eternidade, porque aquilo que Deus faz em nós, Ele sustenta. Tudo aquilo que Deus traz sobre nós, Ele sustenta. Mas como eu disse desde o início, a porta que Deus abre é um milagre, é o sobrenatural. Mas quem tem o dever de manter essa porta aberta não é Deus, é eu e você. Esse é o lugar do possível. Porque quando nós de verdade obedecemos a palavra, quando nós de verdade obedecemos o querer de Deus, nós estamos trabalhando para que esse lugar se mantenha. Sabe, hoje faz 30 dias que eu estou num propósito, 30 dias deu, 30 dias que eu estou num propósito em todos os dias de manhã. Nós estamos dentro da igreja orando, clamando, batendo a porta, por tantas coisas, por um tanto de coisa. Estamos sonhando, estamos planejando, estamos arquitetando, mas nós estamos batendo a porta, perguntando para Deus: Deus, esses são os meus projetos, mas são os seus projetos também? Porque olha só o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim lá em Provérbios, que nós podemos até trilhar os nossos caminhos, mas quem conduz os nossos passos é o Senhor. Por isso tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso de ter alguém. Quando foi construir essa igreja, teve uma arquiteta renomada aqui em Badibacite, do exterior, que fez esse projeto. Aleluia. Só que para a prefeitura de Badibacite, ela teve que assinar como projetista responsável. Sabe qual que é o problema? Tirando essa parte desse prédio palpável, tangível, existem momentos que nós trilhamos nossos caminhos, nós desenhamos o projeto da nossa vida e apresentamos ao Senhor, e fala: Senhor, é esse aqui, é isso aqui que eu quero viver, é isso aqui que eu tenho para a minha vida, é isso aqui que eu tenho para a minha família. E deixa eu te falar, às vezes não é isso que Deus tem, às vezes não é esse plano, não é o sonho, ou talvez não é o tempo. Deixa eu contar uma história para você. Na verdade, eu vou contar algo, um segredo para você. Deus não assina projetos que Ele não desenhou.
Dani, você assinaria como engenheira responsável um projeto arquitetônico que eu desenhei? Não, porque ela tem o peso da responsabilidade. E é assim como nós. É assim que Deus faz, pastora Paula. Sabe o que? Deus olha para nós e fala assim: esse projeto é teu, é bem legal, é bem desenhado. Quem sabe você jogou no chat GPT, ele te deu todo o projeto feito. Mas ei, os meus planos e sonhos são maiores e melhores que os seus. Confia em mim. Entrega nas minhas mãos o teu futuro. Deixa eu fazer na tua vida. Deixa eu fazer na tua história. Ei, igreja, eu vim aqui para falar para alguém aqui. Talvez você está apresentando o teu projeto para Deus, mas talvez não é o projeto de Deus para a tua vida. E eu creio em ti. Olha aí, tem até música agora. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Deixa eu te falar, segura aí. Nós podemos apresentar os nossos sonhos, nossos desejos para Deus, e eu tenho vivido isso de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que faz aquilo que nós pedimos, o Deus que realiza os nossos caprichos, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Por isso, tudo aquilo que você fazer, desenha, escreva de verdade, mas entenda que os planos e os sonhos do Senhor são maiores e melhores. Pergunta para Ele: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Esse é o tempo? Esse é o momento? Eu não quero saber, eu vou fazer porque eu sei. Eu já tenho tanto tempo de caminhada na fé, eu sei que é isso. Talvez não. Talvez Deus está te levando para um lugar para dizer para você: ei filho, deixa eu conduzir os seus caminhos, deixa eu conduzir os seus passos. Eu sei o que eu tenho para você. Está na hora de você se levantar e começar a lutar pelo teu milagre. Como que eu luto pelo milagre? Levanta de manhã: Senhor, obrigado por esse dia. Eu declaro que eu vou viver os melhores dias da minha vida, os melhores dias da minha casa, da minha família, Senhor. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você lutar pelo teu milagre. Não são os pastores, não são os profetas, é você. De tudo aquilo que liberar desse altar aqui, você tem a opção de pegar essa palavra e ser conduzido a se levantar e lutar, ou esperar a próxima revelação que chegará. Mas deixa eu te falar, existe um Deus aqui essa noite que está chamando alguém aqui. Na verdade está te sacudindo, dizendo para alguém aqui: ei, eu quero liberar a bênção. E não é uma bênção que você pegou emprestado. Não é uma bênção que não é genuína. Eu tenho uma bênção para liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Segundo, a luta revela quem realmente você é. Gênesis 32, 27 diz: qual é o seu nome? Aquele homem pergunta algo aparentemente simples para Jacó: qual é o seu nome? Mas Deus nunca faz perguntas por falta de informação. Ele faz perguntas para gerar uma revelação. Ei, o anjo pergunta para Jacó: qual que é o seu nome? Você acha que o anjo, Deus ali, não sabia qual que era o nome de Jacó? Mas o problema é que às vezes somos nós que não sabemos qual é o nosso nome. Jacó às vezes não entendia quem era ele. Talvez ele estava sobre a fala daquilo que o nome dele significava: enganador, usurpador, mentiroso. Mas Deus está perguntando: qual é o teu nome? E Jacó significa tudo isso: enganador, usurpador. Ou seja, Deus está dizendo: deixa eu fazer algo antes de te abençoar. Eu preciso que você reconheça quem você tem sido até aqui. Olha isso, igreja. Porque não existe transformação sem verdade. Se você quer de verdade ser curado, se você quer realmente ser livre
de todo pecado, você precisa confessar os seus pecados, porque pecado confessado é pecado curado. Mas eu falei em pensamento para Deus. Não precisa vir aqui na frente, mas talvez está na hora de você marcar um gabinete com os seus pastores e falar: pastor, eu preciso de atendimento, eu preciso de alguém que ore junto comigo. Sabe por quê? Porque eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou usurpador. Nossa, mas não, são os seus pastores. Essa parada de vir na frente e revelar para a igreja inteira, não é isso. Mas você tem eles que pode te orientar e orar com você, porque pecado confessado é pecado tratado e curado. Sabe por quê? Porque quando nós confessamos, nós reconhecemos. Já viu aquela pessoa que ela sabe que ela errou, ela chora, ela esperneia, mas não declara? Daqui a pouco ela vai lá e faz de novo tudo aquilo que ela estava chorando, tudo aquilo que ela estava esperneando. E por quê? Porque ela não confessa o seu pecado. Deus pergunta para Jacó: Jacó, qual que é o seu nome? Eu estou trazendo, é isso que Deus está falando: Jacó, eu estou trazendo aqui a realidade de quem você é até aqui. Olha isso. Porque, como eu disse, amém, aleluia, não existe transformação sem verdade. Quer saber? Tem gente querendo milagre, mas está fugindo do confronto. Quer mudança, mas não quer encarar a própria identidade quebrada. E hoje é noite de Deus perguntar para alguém aqui: quem você tem sido? Olha para quem está do teu lado e fala assim: ei, quem é você? Antes de acabar meu tempo, tem um café aqui, por favor? Dá um café para mim. Dona Guardiões, gente. Pergunta para alguém aí: quem é você? O que você tem sido? E sabe, talvez essa pergunta traga confronto, mas não é afronta, é confronto para você responder de verdade quem você tem sido. Responda para você mesmo. Deixa eu te falar, Deus quer transformar corações aqui essa noite. Deus quer mudar histórias aqui. Ei, Deus está convidando, Deus está chacoalhando alguém aqui para você lutar pelo teu milagre. Mas antes de você ser transformado para alcançar esse lugar, Deus quer transformar a tua vida e o teu coração. Deus não quer expor você, Deus quer restaurar você. Ei, Gênesis 32, 26, eu vou correr aqui. Jacó, a Bíblia diz que Jacó está dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Isso aqui é poderoso. Jacó entendeu algo incrível. Ele agarra o anjo, ele luta com o anjo. E gente, de verdade, vamos trazer para a realidade aqui: quem é aquele que poderia lutar com o anjo, gente? Quem é aquele que poderia lutar com o anjo? Ei, existem momentos que Deus permite situações para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente de verdade amadureça. Jacó disse: eu não saio da tua presença sem o teu milagre. Ele estava ferido, mancando, cansado, mas decidiu: eu não vou soltar. Pode doer na minha carne, mas a tua presença eu não largo. Pode doer no meu físico, mas o Senhor eu não. Levanta a mão no seu lugar em nome de Jesus. Talvez tenha alguém pensando aqui: tal pessoa poderia estar aqui, tal pessoa poderia estar aqui. Não. Está aqui quem deveria estar. E eu estou falando com uma igreja que o Senhor está convidando, que o Senhor está te chamando
a você voltar a sonhar, a você voltar a lutar pelo teu milagre. Ei, eu não sei qual o milagre que você precisa. Está na hora de você voltar a lutar pelo milagre da tua casa, pelos teus filhos, ei, pelo teu casamento, pela tua empresa, eu não sei, pelo teu ministério. Ei, volta a sonhar, agarra na presença, agarra o anjo e fala: eu não vou te soltar. Ei, escute. Mateus 11:12 diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ei, hoje eu vi um amigo falando. Ele falava assim: cadê os crentes placa preta? Estou com saudade daqueles crentes placa preta. Sabe quais são, pastor Eduardo? Aqueles que iam na vigília até 6 horas da manhã, tomavam um café, comiam um bolo, já ia trabalhar. Aqueles que frequentavam a quinta-feira, estava chovendo, estava frio. Não, eu preciso ir para a igreja porque lá é o meu lugar. Uma palavra me confrontou: Senhor, se o Senhor está falando comigo, eu aceito, porque o pai corrige o filho que ama. Ei, cadê os crentes placa preta aqui? Deus não está fazendo nada, mas eu continuo caminhando. Eu não vejo nada acontecendo, mas eu continuo profetizando. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ei, tem milagres que você não vê, mas ele já está perto de você. Tem resposta que só chega quando você de verdade Eu decido confiar. Eu decido permanecer. Obrigado. A palavra do Senhor diz que vai ter galardão no céu para quem dá uma água para o profeta. Imagina café. Gente, no céu vai ter café, eu tenho certeza. Aleluia. Ei, eu estou falando para uma igreja aqui nessa noite, que talvez ao longo da tua caminhada você se acostumou. Mas essa noite, pastor, mas o que é se acostumar? Se acostumou com o milagre. E uma coisa nós precisamos entender. Qual que é o seu nome? Rafael, vou falar para você que você está prestando atenção em mim. Existe uma coisa que nós precisamos entender: milagres não é para ser acostumados com ele. Somos nós que barramos os milagres de Deus, sabia? Somos nós. Porque quando nós entendemos Jesus de verdade, nós entendemos que quando nós estamos dele, nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram, eis que se fez tudo novo. Então o milagre já começou, e se ele está em nós, todos os dias é o dia do milagre. O problema é que nós oramos, nós lutamos por algum milagre, depois nós paramos e achamos que nós temos que começar de novo para um outro milagre. Mas aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus sempre quis da nossa vida, para a nossa história, sabe o que foi? Que a gente confiasse nele, porque todos os dias haveria milagre. O maná caía na porta da tenda todos os dias. Todos os dias Deus mandava um maná. O maná significa surpresa. Todos os dias na porta da tenda o maná estava lá. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas tinham que se levantar e ir buscar o maná. O maná não chegava na mesa, o maná chegava na porta. Eu acho que tem alguém entendendo isso aqui? O que eu estou dizendo aqui nessa noite,
Talvez você está orando, jejuando por algo que já está na tua porta, mas você ainda não reconhece. Você está gritando para Deus, falando: Deus, o Senhor não me responde, mas o milagre já está lá. Você precisa se levantar e lutar pelo teu milagre. Você tem que ir buscar esse lugar. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Não é que nada nos faltará. A palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque quando Ele está em nós, você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus. Ele quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir o Deus. Segura aí. Eu tenho mais meia hora. Ei, olha para mim, igreja. Tem lutas que nos marcam. Eu me lembro, 2018, Deus me levou para uma conferência lá em Ribeirão Preto. E nós vivemos muitas coisas. E foi lá, na época, eu era líder de adoração na igreja que eu fazia parte, uma igreja que eu servi por 20 anos. E quando cheguei lá, Deus me pediu aquilo que era mais precioso, pastora. E naquela época era o quê? O meu ministério de louvor. Eu era líder, eu falei: não. Aí de imediato eu falei: o Senhor não toma de volta aquilo que o Senhor dá. E o Espírito Santo me respondeu. Ele disse: eu não estou tomando, eu estou te pedindo. Me dá de volta. Eu falei: não é, isso é coisa da minha cabeça. E vai, o pastor Leandro Barreto, ele está ministrando, faz um apelo. E eu fecho os meus olhos. Foi a primeira vez que eu tive uma teofania. Eu vi o Espírito Santo do meu lado. E eu perguntei para ele, falei: é o Senhor? Ele falou: sou eu. O Senhor vai estar comigo? Vou todos os dias, só me entrega. E eu fui para frente, foi um derramar. E de Ribeirão Preto até aqui em Rio Preto, eu vim passando mal. Dor de cabeça, querendo vomitar, mas não vomitava. Era uma coisa de louco, passando mal mesmo. Quando eu cheguei aqui na porta da Beneficência Portuguesa, quando eu coloquei meus pés na calçada, fez assim, ó. Falei: não, agora estou aqui, eu vou ser atendido. Fiz a triagem, na época eu trabalhava lá. Todo mundo me colocou para dentro já para me atender e tal. E eu sentado esperando, eu falei: Deus, cadê a dor de cabeça? Cadê a dor de cabeça? E Deus falou para mim: pode ir embora, você não tem mais nada. Eu falei: Deus, não, cadê a dor de cabeça? Eu vim passando mal, faz 2 horas que eu estou passando mal. E Deus me respondeu: eu permiti essa dor para você nunca mais esquecer tudo aquilo que eu te falei. Tudo aquilo que eu falei que iria fazer na tua vida e através da sua vida. Deixa eu te falar, eu venho falar para alguém aqui nessa noite que talvez a luta, a caminhada de fé te trouxe dores, te trouxe até algumas cicatrizes. Mas cicatrizes servem para a gente lembrar as lutas que nós passamos. Elas não nos trazem mais dor, mas elas estão lá para nos lembrar da onde o Senhor nos tirou. E todas as vezes que o Senhor me direciona para esse testemunho, é porque na casa tem alguém que Ele quer levantar de novo. Na casa tem alguém que Ele quer restaurar de novo. Sabe por quê? Quem já pisou no Santo dos Santos fica marcado. Quem já pisou no Santo dos Santos é separado. E sabe, eu sei que alguns não entendem isso, mas eu acredito nisso. Que não importa o caminho que você tem trilhado, o que importa é o teu reconhecimento do agora.
Talvez algumas dores te trouxeram até aqui, e essa noite Deus está falando para alguém aqui. Está na hora de você se levantar e voltar a lutar. Sabe por quê? Você não está lutando com as suas forças, é as forças do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração. Sabe, algumas vezes nós pedimos tanto lá fora, mas Deus quer tratar aqui dentro. Algumas vezes nós pedimos tanto lá fora para que Deus faça nos ambientes, mas Deus está falando: é você que eu quero, é você que eu desejo, é você que eu convido aqui essa noite. Deus está falando com alguém aqui. Feche seus olhos, por favor. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir. Ei, talvez você está lutando por algo, por um milagre, por uma resposta, por uma mudança. Levante a sua mão mais alto que você puder, com os olhos fechados, por favor. Talvez você nem saiba, mas eu quero declarar isso com você aqui essa noite, como um ato profético, como palavras proféticas aqui essa noite. Diz assim: Senhor, diga: Senhor, eu não vou te soltar, eu não vou sair da tua presença. Eu quero a tua bênção, mas também quero a tua identidade, Senhor. Eu quero sair diferente, porque eu creio que quando o Senhor está, tudo novo se faz. Tudo novo se faz, tudo novo se faz. Por favor, segura na mão de quem está do teu lado aí. Segura aí, por favor, segura um pouquinho. Eu já estou terminando, gente, estou terminando. Aperta a mão dele um pouquinho mais forte, para ele saber que você está com ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Comece a orar por essa pessoa. Começa a declarar as palavras do céu sobre essa pessoa que está do teu lado. Talvez alguém da tua família. E Deus está te levantando aqui essa noite, para vocês voltarem a sonhar, para vocês voltarem a profetizar, a declarar os milagres na casa. Ei, parece que tudo está acontecendo com algumas pessoas e nada acontece com você. Eu quero declarar que em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus vai mudar a tua visão. Deus vai expandir o seu olhar. É você e Deus. Se levanta aqui nessa noite. Volta a sonhar. Volta a lutar pelo milagre. Volta a lutar pela presença. Pai, eu não tenho sentido mais nada. Eu quero ser como antigamente, Senhor. Eu quero voltar a profetizar. Eu quero... Ei. Entre no quarto, é você e Deus agora. É só você e Ele. Não tem uma exposição aqui nessa noite, tem um encontro aqui nessa noite. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
segurando a mão firme dessa pessoa, comece a cantar essa canção em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Te agradecemos por esse encontro, porque não é só um culto, é um encontro com o Senhor, Pai. E o encontro, Senhor, junto contigo, Senhor, tudo se faz novo, Senhor. Por isso, Senhor, eu oro aqui essa noite, para que o Senhor venha trazer esperança, para que o Senhor venha trazer ousadia, para que o Senhor venha trazer, Senhor, palavra de vida, Senhor, sobre cada coração. Que os seus filhos saiam daqui, Senhor, revigorados, Senhor. Que eles saiam daqui cheios do teu poder e da tua glória, Senhor. Não para mostrar que eles são melhores, mas para mostrar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus. Senhor, guarda a casa, guarda a família de cada um dos seus, Pai. Guarda essa igreja, Senhor, de toda falácia, de toda calúnia, Senhor, de todo levante, em nome de Jesus, Pai. Coloca teus anjos ao redor desse lugar e de cada casa, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles tenham coragem de voltar a sonhar e lutar pela bênção, e principalmente não largar da tua presença, Pai. Assim nós oramos e declaramos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se tiver alguém comigo aqui, joga a mão lá em cima e aplauda o Senhor.